Boa noite mais uma vez. Vamos ver se a gente consegue ter bastante discernimento e condição de estudar junto essa passagem do Evangelho. Essa passagem que está no livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel, a lição 110, ela traz para a gente um trecho da carta de Paulo aos Gálatas. Essa carta de Paulo aos Gálatas pode ser considerada, não é comprovadamente assim, porque é muito difícil comprovar essas coisas, uma das manifestações das escritas mais antigas de Paulo. E Paulo foi um grande apóstolo. Eu diria, inclusive, que ele foi o maior apóstolo da história do cristianismo. Foi ele que fez perpetuar essa ideia, esse caminho dos cristãos. Inclusive, volto a dizer, quem já me ouviu falar vai ouvir de novo, tem na Netflix um filme espetacular chamado Paulo, o Apóstolo de Cristo. Vale qualquer e todo segundo que vocês puderem assistir. É uma produção sensacional. E é assim, uma aula. Eu acho que a gente, para entender o cristianismo, a gente tem que conhecer algumas coisas. E uma das coisas que a gente deve conhecer é a história de Paulo. Tem um livro também psicografado que se chama... Esqueci o nome. Me ajuda aí, gente. Paulo Estevão, obrigada. Um espírito da luz ali. Eu fiquei com Paulo, apóstolo de Cristo, não vinha de jeito nenhum. Paulo Estevão, que é uma obra também sensacional, conta um pouco dos bastidores em termos espirituais, que não aparecem nos filmes, que não aparecem nos livros, mas que é, assim, incrível. Eu acho que quem quiser passar um momento assim tranquilo, bom e de grande aprendizado, pode lançar mão dessas duas obras. Então, nessa carta de Paulo aos Gálatas, cujo título no Palavra de Vida Eterna está como No Campo do Afeto, a gente vai trazer como se fosse assim, falando de afeto, o que a gente tem para aprender? O que Emmanuel traz para a gente? Ele fala o seguinte, tudo, essa palavra confunde, vocês vão ver por quê. Tudo que o homem semear, isto também vai colher. A gente enxerga isso muito quando a gente está falando dos outros. Alguém conta um caso para a gente horroroso de uma pessoa que fez isso ou fez aquilo, a gente fala, deixa que não sai daqui sem pagar um centavo. A gente não tem esse costume de fazer isso, de ter certeza absoluta que para o outro essa justiça vai acontecer. Só que a gente esquece que nós estamos sujeitos a isso também. Então, quando a gente fala do outro, é sempre muito mais fácil. E quando a gente não enxerga a nossa falha de comunicação, no sentido de que muitas vezes eu podia ter falado alguma coisa para aliviar o sofrimento de alguém, e eu não falei. Porque não é problema meu, porque eu não tenho nada a ver com isso. E a gente precisa lembrar, que eu acho que é uma das coisas mais fortes que a gente tem hoje em dia, principalmente em se tratando desse momento que o mundo está passando, que Deus fala aos homens através dos homens. E isso é uma coisa muito forte, muito importante, porque às vezes a gente fica em oração pedindo uma luz, pedindo isso, pedindo aquilo, e chega uma pessoa que no nosso entendimento nem é assim tão esclarecida e dá uma ideia para a gente. E aquela ideia, é um recadinho da espiritualidade. E a gente não dá bola, porque aquela pessoa não é exatamente a pessoa que eu acho que seria portadora, que poderia ser considerada pela espiritualidade como um instrumento da resposta às minhas preces. Então, se a gente tiver um pouquinho de humildade, a gente vai ver que estamos sendo avisados, estamos sendo... informados, vamos botar assim que avisado fica parecendo uma coisa muito... o tempo todo. E a gente não consegue admitir isso, porque o nosso julgamento é um julgamento, primeiro, sem noção, porque a gente não tem condição de julgar ninguém, mas o nosso julgamento é elitista. Ele quer logo que venha um espírito de luz de noite no meu sono físico e diga, Flávia,
Faça isso, querida. Você é ótima. E não venha um espírito de porco, igual eu, e venha falar comigo uma coisa tão importante. Então, essa condição que a gente não tem de receber as informações como elas são passadas para a gente, e muitas vezes a gente quer um espírito de luz, né, falando as coisas para a gente, mas a gente é tão espírito de porco que tem que ser um outro espírito de porco igual a gente para falar com a gente, até para ficar mais ou menos no mesmo nível. É uma brincadeira, mas é uma forma da gente também enxergar que a gente não é essas Coca-Colas todas que a gente está achando que a gente é. E quando a gente entra nessa condição de julgar, espera, isso é líquido e certo, pode contar, posso bater uma aposta com você agora. Tudo que fulano está fazendo vai pagar até o último ceitil. Isso está na Bíblia, isso não fui eu que falei. O problema é que quando é com a gente não acredita muito, porque a gente sabe da misericórdia divina. Então a gente fala assim, não, meu Deus, foi só essa vez, por favor, me perdoa. Eu nunca mais faço isso. Meia hora, 40 minutos, a gente faz de novo. Mas a gente tenta barganhar com a espiritualidade. A gente tenta barganhar, porque a gente também quer ser desculpado. Então, baseado nisso, Paulo vem trazer para a gente, através de Emmanuel, umas chacoalhadazinhas para ver se a gente acorda e percebe que somos todos iguais. Se a gente gostar, se a gente não gostar, se a gente acreditar, se a gente não acreditar, ninguém está perguntando o que a gente acha. O que acontece é que no momento que estamos todos no mesmo planeta, estamos todos moralmente doentes. Estamos, nós não somos moralmente doentes, porque nós somos criados para a perfeição, que ainda vai levar um tempo. Mas isso significa que cada um de nós tem dores, tem tristezas, tem inseguranças, tem medos, tem raivas, tem invejas, tudo o que todo mundo tem. E por ser assim, mesmo que a gente não queira e que a gente não goste, nós temos condições de, permeando essa sociedade que a gente vive, ajudar e ser ajudado. Porque tem coisas que eu faço que você não faz mais. Mas tem outras que você faz que eu fico assim, nossa, será que é possível alguém fazer isso? Não é porque eu sou melhor do que ela, e nem ela é melhor do que eu, é porque nós estamos, moralmente doentes, então a gente oscila e vacila entre o bem e o mal. Quando eu não falo para ninguém da inveja que eu tive de alguém ter uma coisa que eu não posso ter naquele momento, e aí a gente lembra que a inveja é quando está no dicionário, é quando eu não quero que alguém tenha uma coisa, mesmo que eu possa ter. Eu não aceito que outra pessoa tenha uma coisa, mesmo que eu tenha mais e mais e mais e mais e mais. Então, se a gente pegar só esse defeitinho da inveja, a gente vai ver que a gente ainda tem muito que andar. E dentro do campo do afeto, que não é a mesma coisa do amor, afeto e amor são duas coisas diferentes. Afeto é uma palavra que dá para a gente falar dias e dias sobre isso. São 6 tipos definidos de afeto e a gente não vai falar de nenhum, a gente vai falar no geral, porque o que importa para a gente agora é ver aonde a gente cabe nessas colocações de Emmanuel. Então, é um assunto super complexo. Eu estou falando isso porque, se vocês forem ler depois, ou ouvir uma outra palestra, vão falar assim, a Flávia não falou nada disso. Não dá tempo, gente. E mesmo se der tempo, eu posso não ter percebido algumas coisas que eu podia, né, que vocês lendo, vocês vão perceber. Então, vamos lá. Quase sempre, Emmanuel é uma gracinha, né, gente? Ele fala quase sempre. Para ele não falar sempre, ele fala quase sempre. Quase sempre a gente deseja dos outros um tratamento diferenciado e melhor em relação àquelas pessoas que nos rodeiam. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei, não tenho nem vergonha de falar, já não tenho mais nem vergonha de falar. Quando você precisa, na frente dos outros, que uma pessoa que é famosa, assim, ou conhecida, te conheça. Aí você fica, fulana. Aí a fulana nem te olha. Aí você, fulana, sou eu. Aí ela vem para o seu lado e você fala, tá vendo, gente? Olha que eu conheço a fulana. Fulana sabe meu nome, fulana me conhece. A gente ainda é muito baseado nessa bobajada. A gente é muito vaidoso. Eu sei que quando eu falei isso, ninguém se reconheceu. Não tem importância, fica sendo só a minha experiência, mas tudo bem. E a gente, independente disso, repara na nossa casa. Não precisa os grandes famosos, não.
Na nossa casa, a gente quer ter tratamento diferenciado. Seja como melhor filho, melhor mãe, melhor pai. A gente chega ao cúmulo de falar assim, você gosta mais da mamãe ou do papai? Do vovô ou da vovó? Eu não faço isso, de verdade. Eu acho horrível. Mas eu já fiz isso em outras épocas. Então, a gente quer um tratamento diferenciado, e o diferenciado no sentido de ser melhor, da gente se considerar mais importante. Então, Emmanuel traz para a gente que isso é uma característica nossa. Ele fala que a gente anseia, a gente suplica, a gente deseja ardentemente, falando ou não, que as outras pessoas sintam afeto por nós. Tenham a gente assim, a Flávia, nossa, ela é ótima. Só isso, daí para cima. A Flávia, nossa, e tece um monte de comentários. A gente quer só que as pessoas enxerguem o nosso lado bom, porque a gente só mostra o lado bom. Então, as pessoas só vão enxergar o nosso lado bom. E das pessoas mais íntimas, olha que coisa interessante. A gente quer que elas nos compreendam, não sei se acontece com vocês, mas que se mantenham invariáveis. O que quer dizer isso? Se eu chegar reclamando do meu serviço, se eu chegar com uma unha encravada, se eu chegar reclamando do meu pai, da minha mãe, do meu namorado, da minha irmã, de quem quer que seja, eles têm que estar assim. Olha, é mesmo. Nossa, como você sofre? Nossa, é mesmo? Eles não podem dar Bom, mas peraí, mas se isso está acontecendo repetidamente, é sinal que isso assim pode estar acontecendo. Não pode. Eles têm que nos compreender, nos acolher e ficar caladinhos. Sejam quais forem as circunstâncias. Isso quem está falando para nós é Emmanuel, tá? Que nos escute sem reclamar. Quer dizer, você pode ligar a qualquer hora do dia ou da noite, mandar áudio, qualquer hora do dia ou da noite, a pessoa tem que estar lá. Como a gente fica com os outros também, né? Quando a gente recebe um áudio, fala, não vou nem responder. Mas os outros não podem fazer isso com a gente. É isso que a gente anseia do outro. Essa é demais. Que nos releve todas as faltas. Eu fiz isso, mas eu vou te pedir desculpa. Desculpa não tira a ferida. Desculpa mostra que você está se sentindo mal porque fez uma coisa ruim. É muito válido. Inclusive, em outras línguas que não o português, eles não pedem desculpa. Eles dizem, eu sinto muito. Eu sinto muito pelo que eu fiz. Eu sinto muito por ter feito você sofrer. Enfim, mas a gente ainda, acho que não está muito nesse nível, não. A gente pede desculpa ainda, querendo considerar que a gente está sentindo muito em relação àquilo. É lógico que às vezes a gente pede desculpa por pedir, porque interessa a gente pedir desculpa nessa hora. Por isso que eu falo, esse assunto é um assunto super abrangente, super cheio de nuances e detalhes, que a gente está tentando trazer um pouco, né, um pouco mais profundamente algumas coisas. Quando a gente fala que a gente quer que alguém releve todas as nossas faltas, a gente pode pensar em hoje, não precisa nem semana passada nem nada. Alguém que fez uma coisa, ou às vezes o mais comum, que não fez uma coisa que você pediu. Uns 3 dias, 4 dias, você vai falar naquilo ali até a pessoa enlouquecer, ou então você vai contar para outras pessoas que aquela pessoa X não fez o que você pediu para fazer. E nisso, com essas exigências que a gente faz em relação aos outros, as exigências que a gente pede para os outros em relação a nós, são essas. Ou estou enganada? A gente é tão egoísta, tão egoísta, tão egoísta, a gente é mesmo, ou está ainda tão egoísta, que a gente acha isso tudo natural. Não, eu faço tudo por Beltrano, eu faço tudo por Ciclano, tem que fazer tudo para mim. Quem falou isso? Aonde está escrita essa máxima? O que eu faço para alguém, eu faço porque eu quero ou porque aquilo me interessa. Eu tenho essas duas chances. Porque eu quero no sentido de que aquilo me faz bem, ver que eu estou servindo alguém, ou porque aquilo me interessa de alguma forma. Os dois acontecem. Tem mais uma série de coisas, mas a gente vai falar só nos dois, porque o intuito hoje é a gente ficar um pouco mais leve. Não sei se vai dar, mas vamos lá. Então, quando Emmanuel traz para a gente esse relevar as faltas dos outros, gente, tem coisa que aconteceu quando eu tinha 5 anos de idade, que até hoje eu não relevo. Falo que não aceito fulano ter feito aquilo comigo. Não sei os motivos, não conheço nada, porque se eu tinha 5 anos, eu estou falando 5 anos, porque pode acontecer também, mas tem coisa que aconteceu há 30 anos da minha vida, eu estou ali, ó, remoendo aquele negócio.
E sabe o que vai acontecer? Nada. Porque já aconteceu. Porque já está marcado em mim. Porque não tem o que fazer com o passado. O passado passou. Fechou a porta, ponto. Posso sim mudar minhas atitudes no presente. Posso. Mas o que depende do outro, não depende de mim. A frase já está dizendo, depende do outro me querer, me aceitar, gostar de mim, fazer as coisas para mim. Eu posso fazer tudo por uma pessoa e ela não fazer nada para mim. Sabe por quê? Porque ela não quer, porque não foi tocada, porque aquilo não é bom para ela, não importa para ela. Nós não temos esse direito. E quando Emmanuel traz para a gente esse monte de coisa que a gente exige dos outros e mostra para a gente que a gente não faz isso também pelos outros, que o que a gente exige é o que a gente exige, mas a gente não chega nem perto de fazer isso, começa a ficar clara essa questão do passado também. E o passado, eu não estou falando só de 30 anos, estou falando de hoje de manhã, quando aconteceu uma coisa que também não foi boa. Existe uma colocação que ele faz aqui que eu achei bem forte. Todas são fortes, mas essa me tocou de uma forma particular. Que a gente não exija carinho dos outros. Que esse carinho vem, olha que absurdo, que esse carinho aconteça só quando eu quiser. Então, se alguém vier, não, pelo amor de Deus, estou falando só de homem, mulher, mulher e homem, não. E homem com homem, mulher com mulher, qualquer relação afetiva, não. Estou falando de realidade, de um filho, de um amigo, de um não, pelo amor de Deus, agora não. E o carinho não necessariamente ele envolve só o toque físico. Ele envolve uma forma de falar, ele envolve um café que você arruma para alguém. Tem várias formas de carinho, né? É uma outra gama de possibilidades. Então, a gente, além de definir quando esse carinho vai ser aceito ou não, a gente também não aceita que outras pessoas virem para a gente e falem assim, mas você não vai nem falar obrigada? E a gente é tão mais ou menos, eu ia falar ruim, mas não vou falar não, porque a gente está caminhando já. A gente está aqui, a gente já está caminhando. A gente é tão mais ou menos, mas a gente é tão mais ou menos que a gente muitas vezes fica arrasado porque alguém não nos agradeceu uma coisa que a gente fez. Arrasado, dias, semanas, meses. Arrasado. Mas a gente fala assim, não precisa agradecer não, gente. A pessoa fez isso porque ela quis. Então, o que Emmanuel traz para a gente, principalmente nesse estudo, é que a gente trabalha sempre, mas como ele é mais bonzinho do que eu, ele fala quase sempre, com dois pesos diferentes de duas medidas. A mim, tudo. Eu que digo quando, eu que digo como, eu que digo com quem e de que forma. Mas de você para mim, na verdade, de mim para você, é quando eu quiser, se eu quiser e se eu achar que é importante. Então, essa capacidade que a gente tem, que a gente é bom nisso, de viver assim, é muito ruim. Porque um dia a gente cansa, não cansa? De fazer as coisas para os outros, de dar e tá. Os outros também cansam. Os outros também cansam. E a gente não leva isso em consideração. Principalmente, eu queria falar uma coisa que não está no programa, mas que se veio agora porque está no programa deles, não é no meu, em relação à relação filhos e pais e filhos. Não importa a relação que você tenha com seus pais e a relação que você tenha com os seus filhos. Não importa, não quer dizer nesse momento que não é importante, mas não importa no aspecto de que você deve ter gratidão. Porque o seu pai pode ser o pior, a sua mãe pode ser a pior. Mas se não fosse por eles, você não estava aqui. Você pode ir procurar em todos os lugares do mundo conhecido. Não tem jeito. Você só está aqui porque alguém permitiu que você estivesse aqui. E aí a gente fala aquela coisa assim, mas minha mãe não me queria, meu pai não queria. Não queria. Problema de quem queria ou de quem não queria. Fato é que você veio. Você está aqui. Então, a querência da outra pessoa não foi maior do que a sua vinda. Entende a importância disso? Então, quando a gente existe muito essa relação, muito mesmo, de filho achar que o pai tem que fazer tudo, que a mãe tem que fazer tudo, quem cria, ou o nome que tiver, ou o familiar que for, tem que fazer tudo. Não tem, não. Não tem, não.
É preciso que a gente entenda que a vida é uma via de mão dupla. Foi Paulo que falou aos Gálatas como, muito provavelmente, uma das primeiras manifestações escritas dele. Tudo que eu fizer, aquilo eu tenho, de bom e de ruim. Não se espante se um dia você tiver um filho ingrato. Não se espante se um dia alguém te passar a perna. Se é isso que você está fazendo, é isso que você vai receber. Então, a gente também quer, porque não acabou não, tá, gente? A gente também quer alguém que nos encoraje. Sabe aquela pessoa que não existe? É essa que a gente quer. É exatamente essa. Que eu ia falar que tem no filme, mas no filme a gente sabe que não é verdade, porque a pessoa chega em casa e também fica chateada e chora e tal, tal, tal. Então a pessoa que a gente quer não existe. E ele continua dizendo que a gente quer uma pessoa que encoraje a gente. Quando a gente estiver para baixo, que fala assim, não, Flávia, hoje amanhã vai ser melhor. Porque tem dia que a gente está assim mesmo, não é, gente? Tem dia que a gente acorda e fala, não vai dar, não vai rolar, está muito ruim. E graças a Deus a gente dorme e pede a espiritualidade para no outro dia a gente acordar um pouquinho mais animado. E a gente acorda. E a gente quer que essa pessoa seja como se fosse uma estátua perto da gente. Uma estátua que fala, que seca as minhas lágrimas e tudo. E que partilhe das nossas alegrias igualmente. Vamos combinar. Tem coisas que a gente fica sabendo dos nossos amigos, dos nossos filhos, dos nossos parentes, que a gente vibra mesmo de alegria com eles. E tem coisas que dão uma inveja na gente. Mas uma inveja que você fala, nossa, eu ainda tenho isso desse tamanho dentro de mim. E a gente quer que essa pessoa mágica, que não existe, não sinta inveja também não. Ela tem que estar com a gente no bom e no ruim. Lembra daquele negócio? É mesmo? Que coisa. Pois é, assim desse jeito. Ou seja, o que a gente quer não existe, gente. O que a gente quer não é desse mundo. Não é desse mundo e nem vai ser de mundo nenhum. Sabe por quê? Porque quando isso existir, no mundo que isso existir, para lá nós vamos, se Deus quiser, e se a gente quiser também, no mundo que isso existir, isso vai ser tão natural que a gente não vai comparar. Fulano não faz isso comigo, mas Beltrano faz, porque vai ser natural. Vai ser tranquilo, vai ser óbvio. O afeto vai ser uma coisa linda, plena e natural. A gente não vai precisar ficar tentando demonstrar nada para ninguém, não. A nossa alma vai falar sozinha. Mas estamos um pouco longe disso ainda, né? Acho que meu tempo não tá bom, né? A gente se magoa e a gente se julga merecedor de uma série de coisas. A gente tem uma frase que diz assim, eu não acredito que isso aconteceu comigo. Como fulano pôde fazer isso com você? Ou como fulano pôde fazer isso comigo? Eu não merecia isso. Cadê o medidor de merecimento? Quem sou eu para dar conta do que o fulano pode ou não pode fazer, consegue ou não consegue fazer? Às vezes ele está errado, sim. Mas eu não posso fazer nada. Nada em relação ao que os outros fazem. Ainda mais se já fizeram. Não tem jeito. E a gente deseja, então, recolher do próximo, de todos aqueles que estão ao nosso lado, amor e paciência. Porque somos lindos, sem defeitos, maravilhosos, doamos o dia inteiro sorriso, gentileza, amores e afeto. Não somos? Não estamos ainda nessa situação. E uma coisa importante que a gente tem que lembrar também, para a gente não ficar tão para baixo, é que existem pessoas para as quais é mais fácil a gente manifestar afeto, manifestar carinho. É fácil. Outras são, assim, muito difíceis. E outras, se a gente não fizer um exercício, a gente não consegue. Para nós hoje é impossível. E Emmanuel traz uma coisa para a gente que eu achei bem interessante também, que é uma coisa que a gente não lembra, mas que a gente precisa lembrar até para viver melhor. Eu faço uma coisa para uma determinada pessoa. Tudo o que eu faço, Paulo, aos Gálatas, está marcado, vamos falar assim, de uma forma ilustrativa, para ficar um pouco mais fácil, no universo. Eu costumo dizer que são as estrelinhas. Tem tantas estrelinhas boas, outras que estão caindo, desesperadas, de tanta coisa ruim, mas enfim, eu tenho as minhas marcas no universo. E o que a gente não entende
é que não necessariamente para quem eu faço é de onde eu vou receber. Porque o que Paulo traz para a gente é que o que você plantar, você vai colher. Mas ele não diz que é na mesma terra, no mesmo tempo, das mesmas pessoas. Ele não fala isso. Ele fala, você planta, pode plantar o que você quiser, de bom e de ruim. É seu. E aí, o universo gerencia isso de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão sábia que a gente não consegue entender. E acontece uma coisa com a gente, você fala assim, gente, eu não acredito que isso aconteceu. Eu resolvi isso em 3 minutos. Cheguei no lugar tal, a pessoa que estava lá me atendeu, fez isso, fez aquilo, o negócio foi resolvido. E a gente fica assim, que sorte que eu dei. Não tem sorte. Tem merecimento. Tem merecimento. Aí você não lembra, porque quando a gente faz uma coisa de verdade, a gente não lembra. Eu fiz isso para fulano ou praga, não fez nada para mim, ainda nem me agradeceu, nem falou com todo mundo. É assim que a gente fica esperando do fulano. O universo está gerenciando aquele bem, gente. Aquilo vem quando a gente precisar. Aquilo vem quando a gente merecer. Quando a gente precisar. Mas é nosso, está ali. E você pode saber que se você fez sem interesse, porque a gente tem feito muitas barganhas, eu vou, por exemplo, lá no centro falar hoje, porque aí semana que vem eu vou precisar de um negócio, aí eu já vou ter esse negócio. Eu falei, olha, eu fui falar no centro, né, gente? Vocês podiam me ajudar nisso assim, assim. Pode parecer ridículo, pode parecer pobre, pode parecer qualquer outro adjetivo que vocês queiram usar, mas é real. Eu vou ficar um pouco com a minha tia hoje, porque tem que ir, né, gente? Então vamos. Sem amor nenhum. Foi na sua tia hoje, né? Desculpa a brincadeira. Mas assim, a gente é movido por isso, por interesses, por coisas que ainda são mesquinhas, mas mesmo assim, quando eu sou um instrumento de bem para alguém, e quando a gente vai na casa da tia nessa situação, normalmente a gente, no meio da conversa ou no meio da visita, a gente fala assim, nossa, gente, que feio, vim aqui, porque ela faz um bolo de laranja que ninguém faz igual e tal. Sabe aquelas coisas? A gente acaba caindo, que não dá para ser assim. Seja depois, uma semana depois, seja do jeito que for. O importante é que aquilo foi feito, aquilo foi levado, a gente foi instrumento. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, se você precisar, que fui convidada para fazer o bem para você, falei, não vou não. Sinto muito, mas hoje eu trabalhei demais. Aquelas desculpas todas que a gente dá. Essa pessoa que merece, que precisa, que é você, vai receber de outro lugar. Porque é seu. Então, se eu não quis ser um instrumento de levar aquela palavra, aquilo que você precisava, não precisa preocupar. O azar foi meu. O azar foi meu, fui eu que perdi a oportunidade. Você não vai deixar de receber porque eu não quis ir. Você vai receber, porque alguém outro vai no meu lugar. Então, isso é uma coisa importante também da gente saber. E ele fala que a bondade, ela forma bondade. Então, quando você foi na casa da sua tia hoje, que eu sei que ninguém foi, quando você foi na casa da sua tia, que você foi com 10% de bondade, o resto foi de achar que tinha que ir mesmo, aquilo gera em você um sentimento de que nem foi tão ruim assim. Ela ficou tão feliz. Acabou que foi bom. Quando acontecer de novo, você já tem uma camada, vamos chamar assim, de bondade que não vai te fazer ter tanta irritação assim para fazer aquilo. Não digo da próxima vez a seguinte, mas de uma outra vez. E a bondade, ela é uma coisa difícil para nós, porque ela é uma qualidade, ela é uma virtude de uma alma nobre e generosa naturalmente. A gente tem momentos bons, momentos de bondade. Isso não é uma virtude ainda totalmente adquirida por nós. E ele fala que é preciso que a gente tenha bondade e abnegação. Eu não sabia disso que eu vou falar agora. Eu sei o que é abnegação, mas eu não sabia disso. Quem escreveu isso foi perfeito. Ele fala o seguinte, vocês já ouviram falar em renúncia? Já, né? A renúncia é uma coisa que você faz sabendo que aquilo que você está deixando de ter ou de fazer é em benefício de uma outra pessoa, é para outra pessoa. A abnegação é o feminino de renúncia. Eu não sabia disso, mas achei fantástico. Então, renúncia e abnegação são irmãs.
são feminino e masculino. É uma ação de desistir de alguma coisa para que outro se beneficie com aquilo. É muito bacana. Também temos momentos de abnegação, mas ainda precisamos que isso seja mais aumentado, né? Que os nossos momentos sejam mais aumentados. E aí, Paulo nos convida a pensar nisso, a ver as coisas de uma outra forma. Porque também, muitas vezes, a gente faz pagar o justo pelo pecador. Essa é uma frase antiga, da minha época, que fala o seguinte: muitas vezes você fez tanto pelo seu noivo, pelo seu namorado, pela sua namorada, que quando você começa um novo... Aí não deu certo, lógico que não deu certo. Quando você faz. E na relação, uma outra pessoa não faz, existe um desequilíbrio tão grande que a outra pessoa sai da relação. Ninguém consegue viver assim. Mas isso é um assunto para uma outra época, um outro momento. Então, quando você faz muito numa relação por uma determinada pessoa, as outras pessoas todas vêm e falam: para de fazer isso. Fulano não te dá a mínima, seja mãe, seja pai, seja o que for. E aí a gente, então, começa um outro relacionamento, ou se você para de se relacionar com aquela pessoa da família, ou alguma coisa assim, um amigo, qualquer coisa que seja, quando você começa um outro relacionamento, você fala assim: eu não vou me entregar. Tá lascada, porque aí é que vai mesmo. Mas, enfim, logo no começo você já começa a botar o limite. Nada mais razoável que o limite. Inclusive porque o afeto sem limite não é bom. O afeto sem limite não é bom. Se você pegar uma criança pequena e falar com ela: você não vai fazer isso porque eu te amo, eu não quero que você se machuque. Olha a altura disso aqui. Olha como é alto isso aqui. Isso é afeto com limite. Você não vai ficar aqui na beirada desse lugar porque eu te amo. Você é importante para mim. Eu não quero que você se machuque. E isso as mães falam com os filhos até eles virarem o velho, né? Até ficar todo mundo... E é uma coisa de quem cuida. Afeto é cuidado. Afeto é uma forma de você apresentar o amor. Ele não é o amor. Porque, inclusive, você pode mentir. Você pode ter um afeto mentiroso. Muitas pessoas que se casam por interesse, eu estou falando isso, não estou julgando ninguém, cada um casa com quem quiser, não tem nada a ver com isso, mas existem relacionamentos de casamento e de amizade que são absolutamente interesseiros. Linda, fofa, vem cá, meu amor, tudo mentira. Então você pode expressar o afeto sim e ser tudo mentira. Não pode? Então, voltando aqui ao justo e ao pecador, você vai deixar de dar o seu afeto, o seu amor, o seu carinho, tudo de bom que a gente tem para uma determinada pessoa, porque a outra te machucou. É uma forma da gente se defender, sim, mas é preciso que a gente pense o quanto que a gente vai fazer aquela relação valer a pena ou não, durar ou não. Porque alguém me machucou, então agora eu não estou disponível. Gente, não existe isso. Você pode achar o que você quiser. Quando você tiver que se relacionar, lamento informar, você pode fazer o jogo de difícil, você pode não achar que você não vai passar para frente todo o seu amor, a sua serenidade, tudo de bom que você tiver. Porque a hora vai chegar e você vai ter que provar para o universo que você é merecedora sim de receber aquilo. Porque se você está numa relação onde só o outro te dá, você tem duas opções. Ou você sai, ou você também dá para o outro, seja qualquer outro, aquilo que você está recebendo. Está aqui, ó. Carta de Paulo aos Gálatas. O que você faz é seu. Ninguém vai pagar nada por você. Inclusive, tinha uma época que o pessoal falava um negócio disso. Ah, está pagando pelo que os pais fizeram. Que Deus de bondade e justiça é esse? Que nasce uma criança que está pagando pelo que os pais... O que é isso? Ninguém paga centavo, moedinha de um, que nem existe mais, para ninguém. Você pode rezar, pedir a Jesus que tenha misericórdia, que ajude a pessoa a passar por essa prova. Pode, porque isso tem uma força descomunal. Você fazer uma prece sincera por outra pessoa que não seja você, vocês não têm noção do que significa isso para a espiritualidade. Então, sim, você pode ajudar a modificar uma situação de uma pessoa através da sua prece. E aí, ele termina dizendo assim, que eu nem sei se já está na hora de terminar, porque você não me falou nada.
é preciso que a gente entenda que teimosia não é afeto. Teimosia, a minha forma de se comportar repetidamente, fazendo determinadas coisas para algumas pessoas, não é afeto. Vaidade não é afeto. Vamos aqui, gente, tirar uma selfie. Como eu sou boa, fiz esse Natal para vocês. Se for fazer Natal para alguém, não faz selfie não, por favor. Por favor. Se tem uma coisa mais feia, e aí é um julgamento meu, desculpe, é você fazer uma coisa para alguém e fazer uma selfie para postar. Sem brincadeira, gente. Pensa nisso, por favor. Então, teimosia não é afeto, vaidade não é afeto. E a gente tem 7 atitudes que eu peguei aqui, mais ou menos, que não vai dar tempo de falar, eu vou só enumerá-las, para que a gente tenha uma vida com mais afetividade. A gente bate, mas agora a gente chegou com um bilhetinho falando assim, gente, tem chance, tem jeito. Reconhecer as pessoas que são importantes para você. Elas podem ser chatas, feias, elas podem ser o jeito que for, mas elas são importantes para você. Reconheça, mostre a elas que elas são importantes para você. Investir em uma comunicação afetiva. Investir numa forma que seja importante para você. Não é a que eu quero. Tem um livro que chama As 5 Linguagens do Amor, que fala como cada um gosta de ser tratado. Se você é uma pessoa, por exemplo, que você não gosta de receber presente, que o que é importante para você é o tempo de qualidade, a pessoa pode te mandar presente todos os dias. Aquilo não é importante para você. O que é importante para a pessoa com quem eu estou lidando, com quem eu estou relacionando? Aí você falou, nossa, então agora eu vou ter que saber o que todo mundo gosta? Sim. Sim. Porque se você quer ter um relacionamento rico em afetividade, em importância e em verdade, começa tentando perceber. Se você não conseguir perceber, pergunta. 3, sem falsidade. O sem falsidade é por minha conta. Elogiar mais as pessoas. Gente, não custa nada. Chegou aquela pessoa que você está vendo todo santo dia. Se ela lavou o cabelo dela está bonito, você fala assim, nossa, seu cabelo está tão bonito hoje. Sem aquela falsidade, sem aquele negócio, se a pessoa botou uma roupa que valorizou ela, se a unha dela tá, o que for, estou falando de mulher, né, gente? Mas pode ser a barba do homem que está bem feita também, tá? O óculos que a pessoa trocou, qualquer coisa. Ou então falou assim, nossa, eu vi como você falou com fulano, achei bacana, eu acho que eu não conseguia falar daquele jeito, não. Mostre, porque depois não adianta chorar no caixão. Não adianta chorar no caixão. Em bom português, é isso mesmo. Respeite as diferenças. Você é A, B, C ou D, o outro é Z. O que você tem com isso? O que você tem com isso? Larga o cara para lá. Deixa o cara achar o que ele quiser. Vai viver sua vida, que tem um monte de coisa para consertar. Respeitar não quer dizer que eu vou aplaudir, levar para minha casa e fazer jantar comigo. Não. É parar de amolar a pessoa. Parar de ficar discutindo o que não vai levar a lugar nenhum. Um exemplo que eu nem vou falar de política. Time de futebol. Quer arrumar uma confusão? Fala em time de futebol. Pronto. Demonstrar o que se sente de uma maneira que fizer sentido para você. Porque quando a gente fala que a gente poderia saber como os outros gostam de ser tratados, e às vezes é diferente de como eu gosto de ser tratada, mas demonstra de um jeito que para você faz sentido, mesmo que essa outra pessoa ainda não tenha percebido isso. Porque se fizer sentido para a gente, sai de uma forma tão verdadeira que é impossível o outro não ser tocado. Impossível que eu digo é que pode ser até que ele não seja tocado naquele momento, que ele pode estar distraído com as coisas da vida, mas ele vai ser tocado. Não tenha medo de se expressar. Aí você faz uma coisa, você chega, vamos supor, para sua mãe e fala assim, mãe, eu queria hoje te falar que eu sou muito feliz porque você me permitiu vir a esse mundo. Aí chega a sua irmã, ridículo. Está querendo alguma coisa dela. Prepara, viu que aí vem. É isso que a gente faz também. Né? Então, não tenha medo de se expressar, porque independente de todo mundo falar, puxa saco, olha lá, tá querendo alguma coisa da minha mãe, tá não sei o quê, a alegria que você vai proporcionar só nós duas e a espiritualidade sabe. Então, a gente tem dificuldade de demonstrar alguns sentimentos, a gente tem dificuldade de demonstrar para algumas pessoas mais do que para outras, né? A gente sabe disso, mas a demonstração de afeto é uma atitude de
humildade. Muitas vezes, principalmente para aquelas pessoas para as quais é difícil a gente demonstrar afeto. E o afeto não precisa ser um abraço, pode ser um cafezinho que você leva para a pessoa de manhã. A pessoa vai te olhar assim, que é isso? Acordou passando mal. É natural que a gente receba observações desse nível quando a gente não age assim. Se acontecer com a gente vai falar, nossa, caiu da cama, bateu a cabeça. Vai falar. Porque não é natural da gente receber isso e nem fazer isso. Então, gente, terminando, eu queria agradecer a atenção de vocês e dizer que é para o nosso bem. A gente acha que está fazendo pelo outro, mas na verdade não. Quando a gente está demonstrando ou mudando a nossa forma de fazer determinadas coisas, olha que coisa interessante. Primeiro sai de dentro de mim. Quem é a pessoa que fica enchida, preenchida disso que eu estou fazendo para o outro na minha cabeça? Eu. Quem fica melhor na história? Eu. Quem fica melhor durante o dia? Eu. Quem vai ter uma vida mais leve? Eu. Tem uma lição do Vinha de Luz, que eu acho que é do Vinha de Luz, se não for é do Pão Nosso, ou como o Rossandro Klinger diz, Pau Nosso, que é uma paulada em cada página, que diz o seguinte, que a gente só possui o que a gente dá. Chama Possuímos o que damos. Eu acho que eu já fiz um estudo sobre essa lição, deve estar no YouTube. Mas ele fala exatamente isso. A gente só é nosso aquilo que saiu de mim para eu dar. É óbvio, né? Mas às vezes o óbvio até fica complicado da gente ver. Então, mais uma vez, eu sei que está passando meu tempo, muito obrigada e que a gente tenha mais luz para a gente ser mais leve. Que Deus nos abençoe. Obrigada.